Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história de um pequeno filme de thriller psicológico japonês chamado Xadrez. Alerta de spoilers a seguir. Na cena de abertura, o campeão mundial de xadrez, Akira Kato, está jogando uma partida de xadrez contra um computador no campeonato especial de xadrez. Enquanto o cérebro de Akira só consegue calcular 3 jogadas no segundo, o computador consegue calcular até 200 milhões. As chances de Akira ganhar parecem baixas, mas se ele ganhar, será o primeiro jogador da história a ganhar de um computador naquele nível específico. À medida que o jogo intenso continua, ele está visivelmente cansado. Então, finalmente, ele deixa cair o seu rei, aceitando a sua derrota. A sala fica em silêncio e ninguém pode acreditar que o jogador de xadrez mais talentoso do mundo, que nunca perdeu uma única partida, acabou de perder para o computador. Akira se senta de cabeça baixa, não conseguindo processar o que acabou de acontecer. O anfitrião debocha dele, enquanto o público ri e os repórteres fotografam o que até então era o grande campeão mundial, e que agora está humilhado. Nervoso, Akira bate no tabuleiro de xadrez com raiva, quebrando-o no meio. Já se passaram 3 anos desde o incidente, e após a última partida, Akira deixou de jogar xadrez, e ninguém mais o viu desde então. A cena seguinte mostra muitos desabrigados sentados na beira da estrada, numa manhã fria. Um deles é Akira, que gastou todo o seu dinheiro em álcool e jogo, e agora vive nas ruas. Um carro caro passa por eles, e 2 homens de terno preto saem de lá. Eles pegam Akira à força e o levam embora. Ele é levado para uma mansão, onde é acolhido por um homem velho e rico. O homem revela que sabe quem é Akira, o que é surpreendente, considerando que ele mudou completamente seu nome e sua identidade. Quando Akira pergunta quem é ele, o homem diz que isso não é importante. Ele simplesmente quer jogar um jogo de xadrez com Akira e coloca um tabuleiro sobre a mesa, o que faz Akira quase vomitar. Ele se levanta e arranja uma desculpa, mas a verdade é que pensar em jogar xadrez o deixa doente nesse momento da sua vida. Então ele se afasta do tabuleiro, sem poder olhar para ele. O velho diz que perdeu muito dinheiro quando apostou na última partida de Akira. Como Akira não tem nenhum centavo, o homem quer que ele jogue um jogo com ele para compensar as suas apostas. Akira não tem certeza sobre a intenção real do homem, mas sabe que não quer fazer nenhum negócio com ele. Para sair da situação, ele diz sem rodeios que não joga mais xadrez. Além disso, ele não quer ser um jogador milionário. Então, o homem pega o rei ao lado de Akira e diz que ele perdeu sem sequer jogar. Isto faz Akira lembrar a sua última derrota, o que o deixa furioso. Então ele impede o homem e pede para ele mover o seu peão. Satisfeito por finalmente ter persuadido Akira, o velho faz a sua jogada. No entanto, Akira se recusa a se virar para o tabuleiro ou a tocar nas peças. Sem sequer olhar, ele diz ao homem para mover todas as suas peças, confiante que ele vai ganhar o jogo de qualquer maneira. Notamos que o velho está usando uma escuta e falando com alguém enquanto joga. Akira caminha até a janela, onde ele vê um grupo de homens lá embaixo vestindo roupas brancas e pretas, e de frente uns para os outros. O padrão em que eles estão de pé é exatamente o mesmo que o padrão de um tabuleiro de xadrez nesse momento. Quando o velho mata um dos seus peões no jogo, o homem que estava no lugar do peão é esfaqueado e morto. Akira congela em choque por causa do que ele acabou de testemunhar, então ele pergunta ao homem se isso é algum tipo de piada. O homem diz que os peões são apenas soldados, então ele não deveria ficar triste com a morte deles. Akira corre lá embaixo para verificar o homem morto e o encontra no chão, enquanto os outros jogadores ficam parados em seus lugares. Ele tira a faca do corpo do homem e vê que ele ainda está vivo. Mesmo à beira da morte, o homem sorri e pergunta a Akira qual será a sua próxima jogada. Depois que um homem dá o seu último suspiro, os jogadores à sua volta saem, deixando Akira com uma faca e um cadáver no meio da rua. Uma mulher o vê na posição e acredita que ele matou a pessoa. Mas Akira se retira, afirmando que não foi ele. Na cena seguinte, ele está no consultório de seu antigo médico, o Dr. Seishi Tomoda. O médico fica surpreso ao vê-lo depois de tantos anos. Ele e a esposa de Akira têm o procurado nos últimos 3 anos. Um flashback de 3 anos atrás nos mostra que depois de perder o jogo, Akira tinha perdido a vontade de viver. Ele costumava ter pesadelos com peças de xadrez tentando matá-lo. Os pesadelos se transformaram em alucinações que pioraram ainda mais a sua saúde. Ele sempre comparou a sua vida a um jogo de xadrez, e a sua esposa era sua rainha. Então, quando ele perdeu a partida, deixou a rainha acreditando que não a merecia mais.
Akira contou ao médico sobre o incidente mais cedo e disse que ele poderia estar precisando de um psiquiatra. O médico diz que ele sonhou com um homem sendo morto, mas Akira insiste que o que ele viu era de fato real. Então o médico pede que ele vá para casa e descanse, porque sua mente ainda está frágil. Depois disso, uma impressora no consultório do médico imprime um papel por conta própria. O papel diz: qual é a sua próxima jogada? Akira percebe que o jogo de xadrez que ele começou naquela manhã ainda está acontecendo. Então ele grita dizendo que quer que o peão se mova para a posição E3. Depois, o médico abre um livro e descobre que as páginas se transformaram num tabuleiro de xadrez. A impressora imprime outro papel, que diz que no primeiro movimento, a rainha do velho matará o cavalo de Akira. Acontece que o cavaleiro do cavalo é o Dr. Tomoda, que vomita sangue e morre instantaneamente. Akira fica chocado quando vê uma foto do médico montado num cavalo na parede, o que significa que o médico era seu cavaleiro. A xícara que ele estava bebendo café também tem um padrão de tabuleiro de xadrez, então Akira percebe que seu café foi drogado. Uma enfermeira os vigia pela porta, mas não faz nada para salvar o médico. Ela só entra depois que ele está morto e pergunta a Akira qual será sua próxima jogada. Akira corre para fora, tremendo de medo quando se depara com uma criança pequena segurando um desenho com o formato atual de um tabuleiro de xadrez. É claro que ele também está envolvido no jogo quando faz a mesma pergunta a Akira. Akira responde que ele quer mover o rei para a posição E2. O menino diz que o rei vai acabar morto, fazendo Akira correr na outra direção. Ele tem uma visão das pessoas que morreram por causa do jogo e começa a alucinar com as peças de xadrez tentando matá-lo. Ao fugir, ele chega a um estacionamento onde os carros foram estacionados num formato do tabuleiro. Sem saber disso, ele entra no carro que deveria ser o bispo e tenta ligá-lo. No entanto, semelhante a um bispo, o carro só se move em diagonal. Então ele deixa aquele carro ali e entra em um que representa a torre. Mas o seu carro não anda porque é a vez do adversário jogar. A torre do outro lado bate no carro dele, matando a sua torre. Depois disso, Akira vai à sua antiga casa e descobre que ela está à venda. A torre, também conhecida como castelo, era na verdade a sua casa na vida real. Agora que Akira apanha o jeito do xadrez na vida real, ele percebe que a rainha é a sua esposa e que sua vida também está em perigo. Ele volta para a casa do velho, afirmando que quer parar de jogar, e pergunta pela sua esposa. Contudo, o velho pede a Akira que aceite a sua derrota e retire o seu rei para terminar o jogo. Isto lembra novamente a Akira do tempo que ele foi humilhado depois de perder uma partida com o computador. Com determinação, ele continua jogando o jogo e pede ao velho para levar o seu rei para a frente. O jogo continua por muito tempo, e a maioria das suas peças já foram comidas. Finalmente, Akira está a apenas 2 passos de ganhar o jogo, e o velho não pode fazer nada para salvar o seu rei. No entanto, antes que ele possa jogar na sua vez, 2 homens fantasiados o levam à força para fora dali. Na cena seguinte, o velho e o Akira aparecem em um estádio com um tabuleiro gigante de xadrez. As peças são pessoas, que podem morrer com um único erro. O velho diz que sua situação é semelhante à de um rei árabe, que costumava jogar xadrez com seus prisioneiros, matando-os no local. Ele afirma que o xadrez é um jogo sem emoção, porque os jogadores, às vezes, têm que sacrificar suas próprias peças para ganhar. Para Akira ganhar o jogo, ele terá que mover o seu cavalo para dar um checkmate. Mas se ele fizer isso, o velho matará a sua rainha. Akira vira-se para ver que a rainha, na verdade, é sua esposa, que está sendo ameaçada com uma faca. Com lágrimas nos olhos, ela abana a cabeça, pedindo a Akira que a salve. Agora, Akira pode ganhar o jogo ou perder a sua mulher para sempre. Ele tenta se mover da sua casa para parar o homem, mas um atirador furtivo dispara perto das suas pernas, como um aviso de que se mover fará com que ele morra. O velho pergunta pela última vez se ele quer sacrificar a rainha ou aceitar a sua derrota. Ele também acrescenta que um verdadeiro campeão pensaria logicamente e faria o que é necessário para ganhar o jogo. Mas Akira diz para eles salvarem a rainha sem hesitar. Sua mulher é mais importante para ele do que ganhar uma partida. Todos estão chocados com a sua decisão. Ele se move na frente dela e estende suas mãos, aceitando sua derrota. O cavalo adversário caminha em sua direção com uma faca e o apunhala. Finalmente, Akira cai no chão. Contudo, após a sua morte, o velho sorri e bate palmas para ele em agradecimento. Neste momento, a esposa de Akira é libertada. Ela sorri enquanto olha para o corpo do marido
claramente encantada com o que acabou de acontecer. Surpreendentemente, o homem que morreu no primeiro round, o médico Tomoda, a enfermeira e todos os outros que Akira conheceu durante o jogo chegam à arena aplaudindo por ele. Então Akira se levanta do chão, confuso sobre o porquê de não estar sentindo nenhuma dor. A faca com a qual ele foi apunhalado era falsa. É então revelado que o jogo foi um truque para tirar Akira do seu estado depressivo e obrigá-lo a jogar xadrez novamente. Ele estava em um péssimo estado mental desde que perdeu a última partida, então para ajudá-lo a melhorar, o médico, a sua esposa e o velho orquestraram o jogo inteiro como parte de uma terapia de choque. O velho é, na verdade, o inventor do Super Azul, o jogo de computador que ele perdeu. E ele não estava feliz por sua criação ter feito um grande jogador de xadrez como Akira parar de jogar. Então, para compensar o seu erro, ele organizou e financiou o jogo. Nesse tempo todo, Akira estava jogando com o Super Azul, que tinha passado respostas ao velho através de uma escuta. O homem revela que o computador não conseguia compreender o movimento de sacrifício de Akira. Ou seja, ele finalmente ganhou um jogo contra o Super Azul. Então o filme termina quando Akira e sua esposa se abraçam, enquanto todos os outros aplaudem. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.